Olá, eu sou Fernanda, professora do curso de Design de Moda da Uniara, e hoje nós vamos construir um modelo de máscara caseira de tecido para proteção contra o coronavírus nesse formato aqui. É uma máscara dupla, conforme recomendação do Ministério da Saúde, e muito rápido de fazer. Existem vários modelos compartilhados nas redes sociais, Facebook, Instagram, vários sites, blogs. E essa daqui é um dos modelos mais simples, mais utilizados atualmente em campanhas, porque ela é rápida, a gente usa pouco material e pouco tempo para produzir. Para fazer esse modelo de máscara, nós vamos precisar de um molde, como esse aqui, 2 pedaços de tecido, e aí eu indico um tecido com uma estampa de um lado e outra de outro, ou um tecido estampado e um tecido liso, para facilitar a identificação do lado que vai ficar em contato com o rosto e o lado que fica virado para a rua, externo. Um alfinete de cabeça, um giz para nós podermos riscar o molde no tecido. Eu gosto de usar esse tipo de caneta, que é a caneta fantasminha, tesoura e 2 pedaços de elástico. No meu caso, eu cortei com 20 centímetros, mas é possível também usar esse elástico aqui, ó, um elástico rolotê. Nesse projeto eu vou usar esse, mas esse aqui também funciona. Essa máscara modelo, ó, foi usada esse elástico aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos meio molde, então o que cobriria, essa parte aqui é o nariz e a lateral do rosto. Então a gente precisa ter 4 partes dessa, 4 vezes esse molde aqui. Então eu vou usar o meu tecido dobrado, o tecido tá dobrado, e vou cortar 2 vezes nesse tecido de bolinha para fazer o forro e mais 2 vezes no outro tecido estampado para fazer a frente da minha máscara. Para cortar, eu vou alfinetar aqui, lembrando que quando a gente costura, essa área aqui é importante a gente descartar, que é a auréola. Mas como eu tô fazendo uma produção bem grande para doação, estamos trabalhando com material doado, a gente vai aproveitar tudo. Então posiciona o molde, posicionou o molde, a gente vai contornar toda a volta. Vou alfinetar para ele ficar, juntinho um lado com o outro e vou cortar. Nesse molde aqui, a gente não precisa deixar nada de costura, nada de folga para costura, porque esse tamanho de molde já tem um pé de máquina, na modelagem dele, tá? Assim, 2 vezes, ok? Feito isso, nós vamos soltar aqui. Aí a gente vai virar direito com direito. Normalmente a gente corta pelo avesso, tá? Mas aqui como eu não tô fazendo nenhuma marcação, não vou passar carretilha nem nada, dá pra fazer assim mesmo. Então aí eu vou preparar aqui pra eu passar uma costura nessa borda aqui, ó. Tá pronto aqui pra eu passar a costura na curva do nariz, que é na parte do forro. Agora eu vou cortar a parte da frente, fazer o mesmo processo. Para a parte da frente da minha máscara, eu vou utilizar um pano estampado. Como eu sei que aqui, é o rosto e aqui é a lateral, eu vou procurar posicionar de uma forma que o meu desenho fique no sentido que eu gostaria que aparecesse no rosto. Então, ao invés de eu deixar o tecido dobrado assim, eu vou dobrar assim, porque daí, dos 2 lados, o tecido vai sair na posição correta. Ou melhor, na posição que eu quero. Vou soltar então os alfinetes, vou virar direito com direito
vou alfinetar aqui. E agora a gente vai passar uma costura aqui e uma costura aqui. Depois de passar a costura nessa curva, a gente precisa dar uma picotadinha de leve nesse tecido para que ele possa esticar sem engruvinhar. E aí a gente faz assim. Com a ponta da tesoura, a gente vai dando umas picotadinhas no pano, ó, para ela poder abrir sem dar uma esticadinha. E depois a gente já vira aqui pro lado direito. Isso vai ajudar a hora que a gente abrir aqui, ó, o tecido a sentar bem do lado do avesso. Faz a mesma coisa aqui. Agora, o que nós faremos? Nós vamos colocar direito com direito. Então, vou colocar esse com esse. E vou alfinetando, porque a gente vai passar uma costura nessa parte de cima e na parte de baixo também. As duas peças alfinetadas, marquei em cima, marquei embaixo e vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Esse pedacinho que sobrou aqui de tecido eu corto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na linha curva, vou dar uns piques com a minha tesoura, tomando cuidado de não chegar até a linha, para ajudar a sentar a costura na hora que eu virar o tecido. Feito isso, a gente vai virar essa máscara pelo lado direito, escondendo o acabamento, e aí agora vamos assentar essas costuras. Eu vou rebater a costura para ficar com um acabamento mais assentado. Como que ela fica? A gente rebate a costura então para ficar com um acabamento mais bonitinho. Se você estiver fazendo para você e estiver com tempo, você pode inclusive usar uma linha colorida aqui. Então eu poderia, por exemplo, ter colocado uma linha verde, uma linha cor-de-rosa, para brincar, né, com o visual da minha máscara. Com a costura rebatida na parte de cima e na parte de baixo, agora só falta a gente fazer o espaço para passarmos o elástico. A gente vai dobrar meio centímetro aqui, só uma pontinha assim, e mais 1 centímetro para dentro, formando uma espécie de uma canaleta por onde o elástico vai passar. Eu gosto de passar um acabamento aqui unindo essas duas partes para não acontecer isso aqui, mas não há necessidade. Como a minha máquina é uma máquina doméstica e eu não tenho overlock em casa, eu passei um zigue-zague só para fazer o acabamento, porque esse tecido é muito fininho e ele desfia bastante, embora seja de algodão. Depois de passar o overlock, nós vamos virar mais ou menos meio centímetro, tá? Um pouquinho menos do que isso aqui. Eu coloquei só para dar para você, tentar mostrar para vocês. E aí a gente vai virar 1 centímetro aqui, ó, para fazer a canaleta. Então, vou virar 1 centímetro aqui e alfinetar novamente. Essa largura aqui vai depender do tamanho também do seu elástico. Como eu vou usar um elástico roletê, ele poderia ser mais fininho. Se você for usar um elástico 0,7 milímetros, por exemplo, ele precisa ser larguinho para ter o espaço do elástico, para ter espaço para o elástico passar aqui dentro. Então ele vai ficar assim, assim, e agora a gente vai passar uma costura de fora a fora, uma desse lado e uma desse lado. Agora é só passar o elástico aqui dentro e usar. Para passar o elástico, eu vou pegar
usar um grampo, um alfinete, eu tenho um passador de elástico, né? Coloco o meu elástico no passador de elástico, passo aqui dentro, ó, dessa canaleta, passar aqui, ó, tá? Só soltar. É legal já passar de uma vez só, pra você ganhar tempo, mas é que aqui eu já fiz assim, né? Então, tá aqui. Depois de passar, a gente dá um nozinho, testa antes, né, de finalizar, dá um nó, testa na sua orelha, vê se esse tamanho ficou bom. Se ficou bom, você corta direitinho, reforça que o nó corta e coloca esse nozinho pro lado de dentro. Uma outra opção é passar o elástico largo, né, aquele de 0,7 milímetros que a gente também pode utilizar. E aí a mesma coisa, passa aqui dentro, dá o nozinho ou costura e tá pronta a máscara. E aqui a gente tem a máscara então, só que com outro elástico que eu troquei pra mostrar pra vocês. Ó, usei o elástico de costura, ele foi, né, emendado aqui no centro, aí a gente passa pro lado de dentro, só ir puxando aqui e tá pronta a nossa máscara. Espero que vocês tenham compreendido e consigam fazer com tranquilidade. Muito obrigada!